Bom dia, lindos e amados amigos, amigas, meus amados irmãos em Cristo. Hoje, nesse lindo dia, de um céu tão azul, um sol tão brilhante, que nos enche de prazer de estarmos aqui agora. Bom dia, meus amados, bom dia. Hoje eu quero trazer um assunto, talvez ele seja polêmico e muitos não acreditam, mas eu vou falar um pouco de minhas experiências. Não é muito legal a gente falar da gente mesma, mas são coisas que não são só minhas, não são só para mim. Mas antes de tudo, meus amados, eu peço que quem escutar esse áudio, dê um like, deixe um joinha, para que o YouTube possa dar mais visibilidade para os áudios. Se inscreva no canal, não custa nada. É uma gratidão para comigo e eu serei grata com vocês. E vamos conversar um pouco? Meus amados, eu quero falar de uma coisa assim. Primeiro, todo ser humano é médium, tem mediunidade. Muitos não creem na sua própria mediunidade. Porque a mediunidade, ela é intuição. Ela pode ser visão, você pode ver quadros, você pode ver paisagens, você pode ver lugares, você pode se ver em algum lugar, diferente do teu habitat. E como normalmente, ou é assim, a mediunidade, o que ela traz para nós, normalmente não são coisas muito palpáveis, não são coisas físicas, são coisas espirituais, porque isto vem do nosso eu superior, do nosso espírito que habita esse corpo. E nós estamos num tempo, meus amados, em que todo mundo está despertando sua mediunidade. Muitos não estão sabendo conviver com ela, entram até em síndrome de pânico, medo de tudo, porque é muito forte a mediunidade, e eles não sabem como lidar, não têm conhecimento dessa terapia que é maravilhosa. Então, a mediunidade é aquela intuição que a gente tem das coisas que a gente não vê. Aí a mediunidade de sentimento. Você sente, você ouve, você tem palavras que chegam para você, textos que chegam para você, conversas que chegam para você, mas você não sabe de onde que veio. Por isso pedem para nós nesse tempo de hoje voltar-se para dentro de nós, que é aqui dentro que nós vamos encontrar o que isso significa. E a gente tem dificuldade sim, meus amados. Eu desde criança eu tenho mediunidade desde criança. E naquela época ninguém sabia o que era isso. E minha mãe me levava para as igrejas, porque a gente se criou dentro da igreja, a mãe me levava para o padre me benzer, para o padre rezar na minha cabeça. E eu era sonâmbula também. Também é um sintoma de mediunidade, sonambulismo. E num determinado tempo, eu devia ter uns 6 ou 7 anos nessa época. Eu não estudava ainda. Eu imagino uns 6 anos. Existiam os missionários que passavam pelas igrejas,
Pelas paróquias eles ficavam mais tempo, mas as igrejas, porque era no interior, as igrejas no interior, eles ficavam ali uma semana. E eram muitos padres juntos. Mas ali tinha um que comandava a equipe e comandava os trabalhos realizados naquela comunidade, reuniões, esclarecimentos e histórias. Enfim, era legal. Tudo é aprendizado, não se pode desperdiçar nada. Tudo tem um porquê e nada é por acaso. E ela me levou para um missionário desses e esse me ungiu com óleo. Eu nunca mais tive os sintomas que eu tinha quando criança. Eu não sabia o que era e eles, na minha volta, também não. E o padre também não falou nada, porque eu nunca soube. Mas tudo bem. Os anos passaram e eu continuei sempre vendo alguma coisa, ouvindo vozes. E eu quero falar especificamente, eu não vou falar porque levaria horas. Eu vou falar especificamente de um fato que me veio para mim em meados de 2020. Acho que bem mais para o fim do ano. Foi isso. Acho que foi lá por mês de novembro, alguma coisa assim. Muito forte. Eu gosto muito da espiritualidade. Eu amo os seres espirituais de luz. Jesus Cristo, eu me espelho nele. Ele diz que nós devemos ser seu imitador para aprendermos mais, porque é difícil você aprender a espiritualidade de verdade. E é aquela que você encontra dentro de você e que você fala e acontece para as pessoas no momento certo em que nos é dado a palavra de falar para alguém. Não é você fazer propaganda, não é você fazer disso um meio de ajuntamento, de coisas assim. Você pode até ter um ajuntamento, mas aí com portas abertas e de coração aberto para que todos possam se manifestar e juntos aprendermos uns com os outros. A não ser os que têm a outorga de Deus de criar, por exemplo, uma comunidade espírita, uma igreja evangélica, alguma coisa assim. E no ano de 2020, um ano bastante difícil, né, em que a gente ficou muito sem ter comunicação com as pessoas, estar muito em silêncio, e o silêncio é um momento propício para que a mediunidade se manifeste para nós pessoalmente. Porque ela pode se manifestar numa reunião, ela pode se manifestar num canal de YouTube, conversando com as pessoas, ela pode se manifestar, as pessoas que são médium e que estão escutando, sabem que tem partes ali que foi da espiritualidade. Então, mas o que eu quero dizer não é a pessoa chegar e se manifestar, dizer eu sou isso, eu sou aquilo, e eu vejo isso, e eu vejo aquilo e aquilo outro. Não, a gente não vê nada quando quer. A gente não ouve nada quando quer ouvir. E a gente também não sente nada quando quer sentir. Ela é espontânea. Ela chega e te surpreende. Por isso, ela é muito sensível, muito linda, muito prazerosa, e assim como ela nos surpreende, ela quer que nós sabemos guardar o que ela traz para nós e passar só na hora que ela própria determinar. Porque nós temos o nosso anjo da guarda, nós temos o nosso eu superior, nós temos a nossa conexão divina que nos guia nessa terra. Nós não estamos aqui por acaso. Nós chegamos aqui nessa terra com um contrato espiritual do outro lado,
para aqui desempenhar uma missão, desempenhar um trabalho, uma trajetória de vida, como um aprendizado profundo de conhecimento, para que quando sairmos daqui, podermos entrar em outro grupo de pessoas mais evoluídas, seres mais evoluídos, talvez para ir para algum planeta, para alguma dimensão, para onde nos mandarem. Mais evoluídos, estamos aqui para aprender. E a mediunidade é uma das muito importantes em nossas vidas. Quando você tem uma intuição, não a negligencie. Vai em busca, vai realizar a tua intuição, você vai se surpreender. Você vai se surpreender. Porque nós não podemos negligenciar essa parte da nossa vida, mas é o que todo mundo faz por falta de conhecimento. Em 2020, eu tive uma revelação. Eu vou dizer para vocês assim, uma intuição. Essa intuição, ela não foi quando esse corpo estava acordado. Esse corpo estava dormindo. A minha personalidade humana, quero que vocês entendam, a minha personalidade humana estava dormindo. Mas a minha personalidade espiritual estava em alguma reunião, em algum lugar, fora até desse planeta, pode ser, ou pode ser aqui nesse planeta também, em reunião, vendo fatos que hoje já são bastante comuns. E esses fatos começaram na história de Cristo. Não vou contar da história lá, porque não foi de lá. Começou na história dele já adulto. Quando ele já começava a se preparar para a missão dele aqui na Terra. Em primeiro lugar, a missão dele era trazer a libertação para o povo da Terra naquela época. Era o plano A que ele veio trazer. Ele passou por todos os governos, todas as repartições públicas, ele conversou com todos. E ninguém ouviu ele. Em Roma foi aonde ele mais tempo ficou. E foi aonde ninguém deu crédito para ele. Quando ele saiu de Roma, que ele voltou para Jerusalém, para a terra natal dele lá, né, em Belém, ele foi procurar o apóstolo que estava fazendo os batismos no Rio Jordão. Foi lá e pediu para ele que ele queria ser batizado. Ele disse para Jesus: "Tu vens a mim? Eu careço de ser batizado por ti." Porque ele sabia quem era Jesus. Eles eram primos. Ele sabia quem era Jesus. E Jesus respondeu para ele: "Deixa isso por ora. Faça o que é preciso ser feito agora." E eu vi essa cerimônia, sabe? E sei das palavras que estão na Bíblia que foram as mesmas. Pode ter outras junto? Pode. Então, quando esse emergiu ele nas águas, quando ele trouxe ele de volta, desceu uma pombinha branca sobre a cabeça dele. Essa pombinha branca era o Espírito Santo do Pai Criador, que testemunhou esse ato na terra e que abriu a porta do céu e falou para o povo na terra: "Este é o meu filho, que eu amo muito. Fazei o que ele vos manda." Não está na Bíblia essa parte. Fazei o que ele vos manda. E
E ali começou a peregrinação do Cristo para o plano B, que foi até onde eles levaram ele à cruz. Só que a multidão do planeta naquela época de 2000 anos atrás era uma multidão, até nem lembro de quanto tinha de pessoas na Terra, mas eu já ouvi isso, mas no momento agora aqui não estou lembrando. E também na visão eu não vi isso, não vi quantas pessoas eram. Mas a multidão seguiu ele, e foi muito grande a multidão que o seguiu. E quando essa multidão, eu vi essa multidão também, quando essa multidão o seguia, existia perseguições, existia muitos voluntários, porque ele sempre foi voluntários. Muitos voluntários que quando ele se reunia para falar com a multidão, eles estavam vigiando na volta dele e na volta desse povo. Era a segurança que estava com Cristo. Não foi determinada por nenhum governo, nenhuma instituição, nem uma instituição de segurança, mas sim pela espiritualidade. Por aqueles que estavam aqui na terra, para que ele pudesse cumprir a missão que ele veio fazer. Muitos anos ele esteve junto com o Sênior, que ele aprendeu muita coisa lá, porque ele, quando nasceu aqui, também nasceu no esquecimento. Ele teve que despertar, mas ele despertou porque ele já estava pronto e ele despertou. Esse povo também veio para instruir eles. Muitos que se fala na Bíblia chegaram antes dele para receber ele. Outros junto com ele, uma multidão muito grande de jovens junto com ele que faziam a segurança dele até ele ser preso. E ele chamou 12 discípulos. E esses 12 discípulos eram seus amigos que estavam sempre juntos. Nem todos entendiam ele. Nem todos acreditavam nele. Mas estavam ali cumprindo a missão deles. E essa multidão que seguiu o Cristo naquela época, essa grande multidão que seguiu o Cristo naquela época, é o símbolo que ele deixou. Primeiro símbolo no batismo dele. A primeira simbologia no batismo dele. Quando o Espírito Santo desceu sobre ele em forma de uma pombinha branca. E uma voz que bradou nos altos céus. Este é meu filho que eu muito amo. Fazei o que ele vos manda. Ali houve uma ligação do ser humano na terra novamente com a fonte divina. Eu não vou falar da história atrás, tá? Ela está por aí na internet, no YouTube, é só procurar. Desde quando foi criado o corpo humano para abrigar as almas que viriam para este planeta, porque esse corpo é criado dos minérios, de tudo o que a Terra tem e que pode produzir. Por isso, ele é um pó, é um corpo criado do pó e pó se tornará. Mas a essência que está aqui dentro é a essência divina que habita esse corpo para aqui desempenhar uma missão, um aprendizado, algo de bom na sua vida. Nem sempre as pessoas podem cumprir aquilo que vieram para fazer aqui na Terra. Mas isso eu não vou falar agora, isso é para uma outra conversa. Então, quando o céu se abriu
e ouviu-se essa voz, isso se propagou. Não por mídia, nem sei se existia na época, mas pelos meios de comunicação boca a boca. Se propagou para o mundo. Porque quando a nossa fonte divina quer que algo se propaga para o mundo, ninguém consegue prender. Não existe quem segura o plano divino na Terra. E nessa visão, eu vi o mundo em multidão. E já dá para se ver isso. Faz o quê? Uns 20 dias ou mais que eu vi. Eu não sei se é 2 semanas, 3 semanas, mas já tem alguns dias que eu vi a Europa encandecida. A França tomada por tudo de gente. E o que estão ali? Ninguém está pedindo nada que possa um governante fazer, a não ser liberdade. É a libertação do planeta nisso aí. Assim como foi lá quando Cristo fez a peregrinação dele e o povo o seguiu por onde ele ia, aonde ele chegava a multidão se reunia. Isto está acontecendo hoje no planeta Terra. E ainda vai crescer muito, meus amados. Vai crescer muito. O Brasil vai surpreender muito. Não só os brasileiros, mas o mundo. Porque aqui está a bandeira do Cristo. Não é menosprezando nenhum dos outros países. Porque todos estão interligados aqui. Mas esta é a terra escolhida pelo Cristo para ser o coração do mundo e a pátria do Evangelho. O Evangelho dele, que é o puro amor, o amor que vence a guerra, o amor que cura todas as feridas, o amor que cura as enfermidades, o amor que nos sustenta e nos dá uma força muito forte para seguir em frente. É nesse planeta. Esse evangelho, meus amados, ele é beliscado um pouquinho aqui, um pouquinho ali do que é o Cristo. Mas é muito pouco que entende que é o amor que vai vencer tudo. E esse amor está tão difícil de se encontrar nas pessoas, porque as pessoas não têm nem o amor próprio. Mas ninguém é culpado, sabe? Ninguém, quando nós chegamos a ver e entender isto, ninguém é culpado. É tudo que foi preparado do lado contrário no planeta Terra que nos trouxe esse conhecimento. E isto tem que ser quebrado. A libertação tem que vir dessa forma. É o povo que vai trazer a libertação no planeta Terra. Não é governo, não é autoridade nenhuma, não é exército. Pode ajudar na hora certa. E assim mesmo ele vai ser peneirado. Que nem tem uma parte na Bíblia lá do Antigo Testamento. Eu não lembro agora quem era que estava comandando esse exército. Não lembro o nome dele aqui agora. Mas ele queria juntar 300 mil homens para ir à guerra. E ele recebeu a mensagem, não. Tira todos que estão com medo, tira. E vai dizendo ali. E por último, ele disse, ele tinha não sei quantas pessoas. Ele disse, pega e leva eles tudo para o rio. E aquele que beber água com a sua arma na mão e não deixando de estar vigiando a sua volta, ele toma um gole de água e fica observando tudo na sua volta, você segura. Esse é soldado de guerra. Mas aquele que larga a sua arma e vai beber a água sem olhar para lado nenhum, você manda de volta para casa.
Então, meus amados, aí nós podemos ver que a espiritualidade é uma coisa tão séria, tão profunda, tão sensível e tão pura, que nós temos que aprender muito para não errar diante da espiritualidade. Não é de qualquer jeito, não é falando qualquer coisa. O horário já foi, eu não consegui concluir. Eu vou fazer outro vídeo seguindo nesta parte aqui, tá, meus amados? Seguindo nessa parte ainda, porque nós estamos começando a ver no nosso planeta o movimento do povo para libertar o nosso planeta. Não é libertar por causa de político, disso ou daquilo, é libertar para viver a luz do Cristo aqui na Terra. Gratidão, meus amados, um bom domingo a todos. Não esqueçam de dar o seu like e assinar no canal, para que ele possa ter mais visibilidade, possa ser levado para mais pessoas. Eu vou começar a falar coisas diferentes.